Fala pessoal, estamos juntos para mais um Cris Responde, episódio número 9. Oi Babi, segue a sua perguntinha. Como foi sua participação na TC 2000? Essa daí não foi das melhores. Eu corri 2 anos, Babi, se eu não me engano, no primeiro ano eu corri de Toyota, no segundo de Ford ou vice-versa. Numa das 2 participações fui eu que larguei, na outra eu não larguei, mas na participação que eu não larguei, eu nem cheguei a guiar porque o carro quebrou antes que eu assumisse o controle dele. E, se eu não me engano, de Toyota eu larguei e o carro acabou quebrando depois de 2, 3 voltas. Então, não foi das melhores. Porém, um carro, tecnologicamente falando, muito interessante, muito avançado. É claro que um tração dianteira, com motor pequeno, pouca cavalaria, mas um carro bem interessante. Fala, Marcos, na sua opinião, qual a probabilidade de vermos brasileiros na NASCAR? No curto prazo, ela é praticamente impossível, mas a longo prazo, o que eu quero dizer a longo prazo? Eu diria que nos próximos 3 a 8 anos, eu acho que essa possibilidade existe. Inclusive, a gente tem algumas fusões, né, acontecendo, alguns apoios comerciais, inclusive entre a NASCAR, né, a NASCAR americana e a categoria do Thiago Marques aqui no Brasil. Eles estão trabalhando juntos para tentar ver se eles conseguem incentivar pilotos brasileiros e pilotos estrangeiros a eventualmente acabarem na categoria top nos Estados Unidos, na NASCAR. Patrick, segue a perguntinha. A Stock Car pode se tornar uma categoria de nível mundial, assim como a NASCAR? Patrick, sua resposta, eu particularmente acho que não. E não por falta de capacidade, e sim porque não é nem algo que a própria Stock está visando. A própria Stock está visando tentar ser, ou como ela já é, né, a categoria mais forte a âmbito nacional e também na América do Sul. Eu acho que eles estão concentrando mais nisso do que tentar bater de frente com uma NASCAR, com uma WEC, com uma IMSA, DTM, Indy e Fórmula 1. E aí, Thiago, tudo bem? Segue sua perguntinha. Christian, é verdade que Carl Haas ficava o tempo todo com charuto cubano na boca no GPs? Não só ficava na boca, nunca acendia e ficava trocando, né? Ficava virando a ponta e jogando no chão. Dependendo da intensidade da corrida, ele passava ou ele acabava chupando mais charutos, né? E dependendo da intensidade da corrida, ele ficava mais calminho. Mas os 2 momentos que ele ficava com o charuto na boca era sempre durante a corrida e quando eventualmente você ia renegociar o seu contrato com ele. Ricardo, tudo bem? Segue aí tua perguntinha. Te interessa a endurance no Brasil? Você competiria naqueles bólidos? São realmente de ponta? São os carros muito bons, são os carros de ponta comparado com aquilo que eu já fiz, com aquilo que existe hoje, tanto na WEC quanto na IMSA. Não são do mesmo nível, absolutamente não. Só que para uma categoria de endurance aqui na América do Sul, eu acho que eles estão indo extremamente bem. Fala, Hélio, tudo bem? Na sua opinião, qual a quantidade de carros seria legal ter num grid de Fórmula 1? Eu não vejo por que a gente não poderia ter 30 carros no grid de Fórmula 1, sendo que desses 30, 4 não classificariam e a gente só largaria com 26, como era na minha época. Eu cheguei a correr até contra 34, 35 carros, onde tinha uma pré-classificação. Dessa pré-classificação a gente ia para a classificação e na classificação 4 carros eram eliminados, ou seja, a gente tinha um grid total de 30 carros, desses 30, só 26 carros largariam. Eu adoraria ver uma Fórmula 1 desse jeito de novo. E aí, Jean, beleza? Christian, como você consegue manter esse topete tão bonito? Qual topete? Esse daqui? O que tá tão bonito? Agora até tá... Deixa eu arrumar ele, né? Porque eu tava usando o boné. Tá com bastante cabelo branco, né? Bom... Então eu vou contar um segredinho para vocês. Sabe quando começaram a aparecer meus primeiros cabelos brancos, eu fiquei todo melindrado, né? Eu falei, nossa, cabelo branco, o que eu vou fazer agora? E no começo eu pintava. Só que
Daí, depois da segunda, terceira semana, que eu tinha que ficar refazendo exatamente a mesma aventura que eu estava fazendo no meu cabelo, eu sinceramente fiquei de saco cheio e larguei, não faço absolutamente mais nada hoje em dia. Rodrigo, boa pergunta. Se bem que eu não lembro a tua pergunta, mas vou tentar responder da melhor maneira possível. Como é a superlicença? Tem validade? É um documento virtual ou em papel? Você sabe quando eu ganhei a superlicença, quando eu fui campeão da Fórmula 3 Sul-Americana em Curitiba, eu já estava com a minha credencial para eu poder ingressar na Fórmula 1, mas eu sinceramente eu nunca vi essa superlicença física na minha mão. Eu acho que, para dizer a verdade, ela nunca existiu. É só que você tem que atingir vários níveis de competição antes de você poder ingressar na Fórmula 1. Ou seja, nas categorias de acesso, você tem que ter um sucesso mínimo para poder ser credenciado e ter experiência suficiente para poder entrar na Fórmula 1. Hoje em dia, nem existe mais a superlicença. Hoje em dia, acho que eles falam de pontos, né? Você precisa ter pontos necessários para poder classificar, para poder guiar um carro de Fórmula 1. Bom, vou tentar da melhor maneira possível. Eu acho que é John. Então vamos para a sua perguntinha, John. Vejo você falando muito da sua relação com seu pai. O que você leva dessa relação e da relação com a sua filha? Eu levo praticamente tudo, não só do meu pai, mas também da minha mãe, né? Tudo que eu aprendi com eles, eu tento colocar em prática hoje em dia. E é claro, colocando em prática hoje em dia, colocando em prática diretamente com a minha filha. Outro dia até levei ela para dar uma voltinha de kart. Ela, na verdade, nunca tinha andado e no segundo dia que eu levei ela, para dizer a verdade, ela me impressionou um pouquinho. Mas eu espero que ela acabe fazendo outra atividade. Arthur, Christian, em sua opinião, além da Fórmula 1 e da Indy, quais são as outras categorias atuais do automobilismo que trazem maior competitividade e emoção ao público? NASCAR, IMSA e WEC trazem muita competitividade e emoção, porém de uma maneira diferente. São provas de longa duração, então você tem que ter um olhar para a prova bem diferenciado daquilo quando a gente está assistindo, por exemplo, uma corrida de Stock Car, que é uma corrida bem curta, uma corrida, a hora que você junta a corrida 1 com a 2, a gente está falando de no máximo 45, 50 minutos de duração. Nas provas de endurance, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, são provas bem longas e as mais curtas duram 1h45 e as mais longas até 24 horas. Bom, agora segue a última perguntinha para vocês. Qual a sua visão sobre a skills de pilotagem de Michael Schumacher? Um dos grandes. Eu não vou responder mais nada. Um dos grandes, eu acho que eu já falei tudo.